Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz. E interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Esqueci de você, mas já lembrei. E vamos para a história de hoje. Raíssa, idade 26 anos, brasileira, vendedora. Eu fazia de tudo para ganhar dinheiro e não conseguia sair da classe baixa para média. Sei lá, eu achava que eu era até meia zicada, porque se eu conseguisse um dinheiro a mais com algum extra que eu sempre criava no meio do mês, acontecia alguma coisa e exatamente essa quantidade de dinheiro que eu tinha conseguido ia embora num piscar de olhos em uma situação, um desafio que eu tinha aí que aparecia do nada. Então, eu, na verdade, vendia coisas online, desde jogos, bonecos, livros, discos. Eu pegava muitas coisas de uma biblioteca antiga que tinha perto de casa, no centro da cidade, onde eu morava num cubículo que eu não conseguia nem respirar direito. E eu pegava essas coisas, tirava foto, tinha que abrir a única janelinha que tinha no lugar para ter uma luz. E aí eu tirava a foto daquilo e colocava um fundo totalmente diferente pelo celular mesmo, que era a única coisa que eu juntei dinheiro para comprar, que era de uma condição, de uma qualidade melhor do que o resto da minha vida. E aí eu postava em vários lugares para vender para colecionadores, que eu via mais como acumuladores, porque eram coisas antigas que não tinha qualidade e que na minha cabeça só era para juntar pó. Mas tem muitas pessoas que gostam desse tipo de coisa. Então essa biblioteca, ela chegou até ser antes, né, bem antigamente, locadora. Então tinha essas coisas de DVD e tal. O cara até limpava a fita antiga, que não tem nem mais videocassete para ver, né? Quem tem, quem não tem, amém. Então eu vivia disso e era muito difícil de vender. Quando eu conseguia vender alguma coisa, nossa, salvei assim a semana. E era sempre perto de quando eu tava quase para ficar zerada. Sei lá, tava com R$ 5 na conta, aí eu conseguia vender. Então eu comecei a procurar outras alternativas para eu ter uma saúde mental, assim, de não ter ansiedade, pressão sobre as coisas que aconteciam na minha vida. E uma das minhas saídas foi me inscrever para trabalhar como faxineira em evento, porque evento tem todo ano e quando eles pegam confiança em você, eles começam a te chamar para tudo, né? De 50 a 60, no máximo estourando R$ 80 no dia, eu conseguia receber, tirando a porcentagem da agência que me chamava, e aí eu limpava esses eventos, né? O dia inteiro, ficava no banheiro, limpando as coisas da praça de alimentação do evento, e era melhor do que ficar em desespero em casa, rezando para que alguém comprasse algo que eu coloquei, porque meu objetivo mais para frente era ter uma loja online super chique. E eu escutava muito o mantra de Ganesha, sempre que eu escutava, aparecia um evento, alguma coisa para eu fazer, para eu ganhar um dinheirinho extra. E aí foi nesse evento que eu conheci esse tal de coreano de uma forma muito inusitada, porque era um evento de nerds, e aí eu fiz amizade com as meninas. Eu já tinha feito alguns outros eventos, e eu tinha um cartãozinho que era feito à mão, tá? Que eu divulgava sobre a minha loja online para quem eu achava que tinha a cara desse tipo de colecionador barra acumulador. E aí eu levei esses cartãozinhos nesse evento, porque nerd sempre gosta de livro, dessas coisas antigas. E conforme eu ia fazendo a minha faxina, eu encontrava alguém e entregava disfarçadamente. Eu sempre fiz isso desde o primeiro evento que eu fui. Lógico que eu não ficava como as meninas que ficam panfletando, né? Era uma coisa bem discreta, porque eu não sabia se podia dar algum BO ou não, e nesse primeiro evento deu. No segundo ou terceiro dia, o meu produtor viu eu entregando esse cartãozinho. Primeiro ele achou que eu estava querendo fazer algum tipo de programa ou contato com o cara, e ele foi super grosso, falando que isso não podia acontecer, que queimava o filme da agência e tal, e eu, muito envergonhada, falando que não era o número do meu WhatsApp, não era contato para fazer programa. Eu tive que explicar que eu tinha um lugar online, que eu vendia essas coisas e que como tinha esse público lá, eu achei interessante entregar para algumas pessoas conforme eu trabalhava para ganhar um extra. E ele assim foi super irônico, debochado, falando que eu não poderia fazer isso porque eu estava dentro de um comércio de outras marcas,
como se essas marcas poderiam ser concorrentes, sendo que lá tudo era novo, moderno, não tinha nada a ver. Mas ele disse que eu não poderia misturar o trabalho com isso e que foi muito errado da minha parte. Me deu uma bronca, me deixou sem almoço, e a gente tinha 20 minutos de almoço, depois ele me deixou sem descanso, que eram mais 10 minutos, e depois mais tarde 10 minutos para sentar, porque a gente ficava de pé limpando tudo o tempo inteiro, mesmo que não tivesse nada para limpar, a gente tinha que ficar achando que limpar, porque tinha que ficar mostrando o serviço. E aí eu fiquei muito triste, ainda tinha mais 4 dias de evento, e no outro dia que eu fui, ele já chegou me mandando embora, falando que não precisava mais dos meus serviços. Eu vi que já tinha uma menina no meu lugar, e eu fiquei muito triste porque eu estava contando com esse dinheiro para pagar outras coisas, né? E eu falei com ele e tal, rolou um pouco de burburinho, porque as pessoas já tinham ali feito contato comigo, então sabia que eu tinha chegado para trabalhar, ficou meio que uma rodinha, todo mundo em cima, querendo ver o que tinha acontecido, e ele sendo grosso comigo de novo, e eu quase que chorei, acabei falando alto também, então rolou uma muvuca, e aí nessa muvuca foi que esse coreano apareceu do nada. Eu não sei se ele tinha algum contato com as pessoas lá, mas ele ficou observando e depois veio falar comigo. Mihon, idade, 28 anos. Coreano, empresário. O Minho, ele parecia uma bolacha traquinas, na cor também, tá? Porque ele disse que era a terceira vez dele no Brasil, mas ele sempre esquecia do protetor e tal, e que a família dele estava abrindo negócios aqui, e começou a falar sobre tudo, comida, mas assim, ele chegou em mim do nada. E eu percebi que ele estava falando assim, parecia que ele queria me distrair, que eu esquecesse da humilhação que eu tinha acabado de passar. E eu fiquei olhando pra cara daquele cara pensando, mas por que que ele tá fazendo isso? E aí ele disse que viu eu entregando um cartãozinho no outro dia para um outro rapaz, que queria saber que tipo de coisas que eu vendia, porque ele era interessado, porque ele era um colecionador e que ia para mandar meu WhatsApp, que a gente podia conversar pelo WhatsApp, ou então dar um cartãozinho para ele, já que agora eu podia entregar o cartãozinho, e que eu não devia ficar assim, porque ele tem certeza que ia gostar de muitas coisas dos meus produtos e que iria comprar, ia fazer valer a pena. Eu achei esse papo tão estranho, parecia que ele queria que eu me acalmasse para que eu não fizesse uma confusão lá dentro, porque eu estava no meu direito de trabalhadora. Ele só queria que eu fosse embora tranquila, sabe? Foi isso que eu pensei na minha cabeça. Eu não achei que esse homem fosse mesmo entrar em contato comigo. Só que ele entrou e não demorou nem 3 horas, assim. Ele já estava perguntando o que eu tinha. Incrível que tudo que eu mostrava da lojinha e depois mandei o link da lojinha, tudo ele se interessava. Entenda, não era uma loja de site que eu construí, não. Era um link onde se tinha acesso de fotos às coisas que eu vendia. E ele começou a ficar muito interessado por tudo e eu falei, nossa, será que realmente então eu vou vender, né? Só que aí ele se mostrou um cara muito exigente. Eu não entendia porque ele era exigente, porque as coisas que eu tinha lá eram velhas, eram antigas. Só valia por assim, ninguém mais ter. Tipo um gibi, né? Que não vende mais. E aí eu falei, nossa, que cara estranho, porque assim, ele queria saber exatamente como que tava as folhas e pedia para gravar e tirar foto bem próximo, se fosse um gibi. Se fosse um boneco, ele queria saber da pintura, como é que tava, e para eu passar o dedo, e para ver se estava desbotado, e porque com o jogo de luz, ou do modo da luz que eu tinha feito na câmera, ele não estava conseguindo entender a qualidade do produto. Ele se tornou um cara muito exigente. Ele exigia, queria detalhes, questionava, pedia fotos, pedia vídeos de várias formas e nunca que fechava de comprar nenhum produto. Aquilo estava me deixando irritada, porque eu estava perdendo um tempo da minha vida, que eu também estava estressada na cabeça de que eu não saberia como pagar as coisas já que eu não teria aquele evento que iria me salvar no mês. E ainda fazendo isso, sendo que esse cara não dava retorno nenhum, de que iria realmente comprar alguma coisa. Quando eu já estava a ponto de estourar e falar, ai cara, pelo amor de Deus, você já viu tudo que eu passei, você viu como eu tô estressada, e você fica querendo saber se tá na caixa de plástico o boneco, e porque a luz que eu mandei tá embaçada, porque eu tenho que limpar meu celular para fazer foto no lugar, que eu tô num cubículo, eu não sei nem que luz que tá indo, que não tá indo. Eu tô tentando vender alguma coisa para conseguir comer amanhã. Tipo, me deixa em paz se você não vai comprar nada, porque você tá fazendo tudo ficar pior. Sabe, eu já ia soltar assim tudo de uma vez.
ele pediu se podia fazer uma transferência bancária, o que que eu poderia, como que eu queria receber, que ele iria comprar tudo aquilo que ele estava questionando. E aí eu fiquei paralisada, falei, meu Deus, tá. E aí ele me transferiu o dinheiro realmente, né? Eu coloquei bonitinho para entregar, para ele receber. Fiquei super feliz, mas ele continuava questionando sobre outros produtos e eu comecei a tentar entender por quê, né? Porque as conversas online, elas começaram a ser assim: "Ah, que legal, esse DVD é do quê? Mas qual é o DVD que entra? E você tá bem? E o que você fez hoje? O que você comeu hoje?" Então ele colocava no meio das conversas do produto, ele queria uma conversa mais pessoal. Primeiro eu achei que ele estava preocupado pelo que tinha acontecido no trabalho, mas depois eu fui entendendo que tinha algum interesse. Eu fui percebendo que os detalhes e tudo que ele pedia do produto para mim, na verdade era para manter mais um tempo de contato comigo que ele não sabia como fazer. E que aos poucos eu fui entendendo que tinha algum interesse ali, ele não queria deixar de ter contato comigo em nenhum dos dias, mas também ele não podia mandar oi, bom dia, tudo bem, e querer conversar como amigo, porque ele não era, e ele estava tentando estabelecer aí esse contato de alguma forma. Eu só percebi isso quando em um dos produtos, depois dele já ter comprado muitas coisas e ter recebido por entrega, não por mim, dele questionar se ele poderia me encontrar ao vivo para ver esse produto que era um bonequinho, porque ele não estava conseguindo ver pela foto, pelo vídeo, ele queria entender a qualidade, ao vivo era melhor, se a gente podia marcar em um café. Aí eu fui entendendo, sabe? Eu fui voltando às conversas e fui percebendo que no meio que ele questionava sobre os produtos, ele também perguntava coisas minhas e eu que passava por cima e não respondia, porque eu estava muito interessada só em vender. E aí eu falei, nossa, o cara, tipo, questionou várias vezes, sabe? Se eu precisava de alimentação, alguma coisa assim, e eu fui passando por cima, porque eu coloquei na cabeça que vender aquilo iria trazer o lucro que eu precisava. E aí eu fiquei muito em dúvida se eu respondia para ir nesse café, se eu podia confundir as coisas. E aí, aos poucos, ele sempre foi perguntando do boneco e falando que queria ver ao vivo, mas que não era certo ele ir na minha casa, e contando da família dele, que tinha negócios na Coreia do Sul, e tinha muitos negócios no Brasil também, e eu achei que poderia dar oportunidade, então, para esse partidão aí, e resolvi marcar de encontrar ele para apresentar o boneco que ele queria comprar. Óbvio que no dia do café e desse boneco, era como se o boneco não existia, era como se ele não tivesse perguntado isso, não tivesse interesse nenhum na face da terra. Ele começou assim a atacar mesmo, de questionar coisas minhas, de chegar mais perto da minha mão, de falar que eu estava muito bonita, de fazer piadas. E aí, quando eu ria, eu vi uma satisfação nele de que, ai, eu tô conquistando, ou pelo menos ela tá me achando engraçado, e perguntou se eu era solteira, e por que eu tava sozinha, e se eu tinha o objetivo de casar e ter filhos, e quantos filhos, e se eu mudaria de país. E, nossa, ele foi um gentleman comigo. Quando eu cheguei em casa, ele já mandou mensagem falando que ele queria se encontrar de novo, e ele começou a fazer planejamentos durante o mês para me encontrar, e foi tudo andando naturalmente, tá? Até ele entender que ele queria namorar, casar e ter filhos comigo. E ele disse que teria que ser nessa sequência, se eu não estivesse disposta a nenhuma dessas coisas, então que eu nem começasse a me relacionar com ele. Em pouco tempo a gente começou a namorar e era tudo assim, muito rápido, muito íntimo. Então, ele me tirou do cubículo porque não tinha condição, entendeu? Ele tinha uma condição financeira melhor, ele se vestia melhor, ele ia para os lugares tops. Então, ele já falou: "Ah, tu pode ficar aqui na minha casa, mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de relação". Ele saiu para comprar roupas para mim, ele cuidou de mim, me levou no cabeleireiro, e me deixou no padrão de qualidade de vida dele para que a gente pudesse ter um relacionamento equilibrado. Ele que cuidava das coisas da família aqui, e eu fui percebendo que ele não tinha muito direito de fala. Ele recebia uma mensagem da mãe e do pai, o que deveria falar ou fazer, e aí ele fazia, de coisas que ele poderia comandar, ou então até de terceiros que vinha de braço direito do pai, da mãe, para resolver a situação. Ele não tinha punho, sabe?
E aos poucos eu fui vendo algumas situações e fui falando, por que que você não faz assim? Por que que não resolve dessa forma? E ele foi aceitando e eu fui direcionando, assim, o negócio que ele tinha aqui, que era como se fosse, vamos dizer, um bazar, assim, de coisas. E as coisas que ele comprava de mim, eu achei que era só de mim, que tinha sido só uma desculpa, mas não. Ele era colecionador e mais que colecionador, tá? Tinha uma parte da casa dele que era só besteira. Ele era realmente acumulador. Ele não limpava nada, ficava uma coisa empilhada da outra, muitas nem saía da caixa, né? E não tinha nem por que ele ficar exigindo tudo que ele exigia, porque ele só ia jogando as coisas ali e ele se satisfazia, né? E tinha uma sensação boa quando aquilo comprava ou na hora que ele passava o cartão, colocava o número do cartão. Então o desejo era mais de comprar do que ter. Quando ele tinha, ele simplesmente largava lá e nada acontecia sobre isso. Voltando à nossa relação, aos poucos eu fui entrando nos negócios da família e ele achava muito bom. E aos poucos eu fui percebendo que ele não fazia nada sobre o negócio das famílias. Terceiros faziam e que a família, quando a gente começou a namorar, viu que eu tinha um jeito para isso e começou também a dar, assim, né, funções para mim. E aí eu também tirava um dinheirinho extra que eu não conseguiria trabalhando CLT de iniciante nunca no Brasil, tá? Era um dinheiro bem mais alto que isso. Eu fui percebendo que a família dele também tinha negócios na Coreia do Sul e que não eram bazar ou essas coisinhas de comida, não. Eram empresas, coisas mais importantes. Então, que essa família tinha muito dinheiro e eu não sei por que eles me aceitaram. Na verdade, parecia que ele era um zero esquerda na família e que eu meio que dei uma mudada nele nessa coisa de direcionar de namorar, casar, ter filhos e até na parte financeira mesmo, na questão profissional, porque eu sempre tinha ideias e dizia como é que tinha que fazer, sobre quando dava algum problema no bazar ou na parte de comida, e sempre resolvia muito rápido, e ele fazia questão de falar que era eu que estava fazendo tudo isso. Então, na verdade, eu fui vista como algo que completava de uma forma boa ele. E aos poucos eu fui percebendo que ele era muito preguiçoso, que ele não tinha ambição, talvez porque ele já tinha o dinheiro dele do mês. Ele não precisava batalhar por isso, independente dele trabalhar ou não, o lucro dele alto estava ali. E ele tinha muito medo de dar ordem, de ter ideias. Ele queria uma vida mais tranquila, onde ele ia para academia, comprava a alimentação dele, assistia o vídeo dele, comprava alguma coisa para se colecionar, e era isso, assim, viajava e estava tudo bem. Ele não tinha essa ambição de entender que era ele que iria guiar os negócios da família e que por isso ele teria que ser o melhor, saber gerenciar, dar ordens, saber fazer aquilo crescer, lucrar. E toda vez que ele tentava tomar alguma decisão, era algo muito pequeno, ele quase não conseguia soltar a fala de medo e sempre dava muito errado. Então eu comecei a entrar no lugar dele nisso, receber por isso, mas lógico que o lucro maior e o crescimento sempre ficava com a família dele. Depois de mais um ano máximo disso, outros irmãos dele viriam para cá para seguir o barco, né, dessas questões que eles tinham no Brasil, e ele teria que voltar para a Coreia. E ele me explicou isso assim de forma fria. No começo eu entendi que até a gente ia separar, porque ele não saberia quanto tempo ele ficaria lá, quando que ele voltaria para cá, e eu não acreditava nessa coisa de distância, né? Quando ele me questionou, que eu falei que eu não aceitaria isso da distância, ele pegou e rapidamente falou, então vamos casar, quer casar comigo? E dessa forma fria que eu tô falando aqui pra vocês. E eu assim, tipo, ele era de resolver as coisas assim. E aí eu aceitei e ele deixou bem claro que nós iríamos casar, mas então iríamos morar na Coreia, porque ele não saberia quando que voltaria para cá. E eu nunca tinha pensado nessa oportunidade, mas tudo que eu precisava na vida esse homem estava me dando. E eu estava também crescendo financeiramente, né, nas coisas da família dele. Eu já estava ganhando um dinheiro que eu nunca ganhei na vida. E eu não queria perder isso, mas óbvio que eu não aceitei casar com ele por causa disso. Mas sim, isso me trazia uma segurança de entender que estava tudo bem. Então, nós fomos para a Coreia. A família dele me aceitou super bem, apesar de colocar, assim, regras de coisas que eu jamais imaginei. Eles eram uma galera mais fria e de questões de como a mulher deveria se portar lá e sobre quando eu tivesse família, como que seria com os filhos. E uma coisa que pegava muito era sobre se separar. Eles não gostavam dessa ideia do divórcio e só mais pra frente eu fui entendendo o porquê. A família dele era uma família acumuladora de lucro. Então, a partir do momento que se casava, né, você fazia parte
desse lucro, você teria esse dinheiro, e a família não gostava da ideia de ter que dividir, né? Uma mulher, se tivesse filhos, então ia ganhar mais dinheiro ainda, e apesar, né, de a mulher que tem filho na Coreia não ser legal, de um pai ter que ajudar, eles tinham essa coisa de, você tá casada, então esse patrimônio também faz parte de você, e aí a gente não quer uma pessoa que queira separar para ter problemas com isso depois de exigir na justiça e tal. E eu nem estava pensando nisso, porque para mim eu já estava ganhando ali um dinheiro que eu jamais tinha ganhado. Então a conversa foi bem séria, foi bem fria, e eu entendi todos os pontos deles, e eu não fiquei contra isso, e por isso nós casamos. E o nosso casamento no início foi bem tranquilo. Só que eu comecei a liderar, né, coisas lá na empresa, na parte que precisava de outras línguas, porque era algo multinacional, né? Então precisava do inglês, precisava do português, e eu comecei a mandar muito bem nessa parte, comecei a focar, a aprender coreano também, e não foi rápido, mas eu aprendi coreano, então eu fui crescendo dentro da empresa, sei lá, de uma estagiária, ou de uma pessoa que só dava opinião, eu comecei, sabe, a ir para cargos maiores e coisa que ele não conseguia, porque eu não sei, mentalmente, ele começou a se mostrar um zero à esquerda, sabe? Ele não tinha inteligência e rapidez nas coisas, nos problemas que precisavam ser resolvidos, e sempre que ele resolvia escolher e fazer uma ação, dava muito errado, ao ponto de perder muito dinheiro, de ter prejuízo, e os pais começaram então a preferir que eu direcionasse as coisas. Com isso eu fui ganhando muito dinheiro e fui fazendo cada vez mais parte dos negócios da família, muito mais do que a minha família, do que ter uma família e ser mãe, né, dos meus filhos, coisa que é muito difícil de acontecer também, porque a mulher lá é vista, né, para casar, para ter filho e tal, e isso só aconteceu por muito tempo, assim, de confiança mesmo, e deles verem que eu dava resultado, e ali parecia que se tinha fechado uma coisa de que ninguém vai separar, de que agora nós somos um clã, de que se alguma coisa acontecer fora disso, eu até tinha medo, assim, do que eles poderiam tomar como atitude, sabe? De repente me abandonar em algum lugar, sei lá, me deixar longe de tudo, porque eu via que eles tinham esse poder, apesar de eu ter crescido dentro desse poder deles, quem comandava ainda era eles. E uma coisa que pegou muito foi que no começo meu marido, a gente tinha troca de marido e mulher, isso foi se perdendo aos poucos. Não só se perdendo, como eu fui notando outras coisas. Me dava um desespero fora do comum, porque eu queria ter ele ali como marido, eu queria que fosse aprovada como esposa, e eu queria ter essa parte emocional. Olha que coisa, né? Antes eu não tinha dinheiro, eu conquistei o dinheiro, e eu comecei a querer ter a parte de família, de amor, de ter filhos, de ser aceita. Então eu comecei a tentar fazer tudo, até mesmo em casa, para que ele entendesse que eu também era a esposa, que eu não estava negando as partes que ele não conseguia crescer como homem, que eu sei que pegava muito para ele. Eu não queria ser comparada dessa forma, e eu queria que ele me amasse, que ele me aceitasse, como estava sendo no início. E ele foi ficando muito mal, né? Porque era como se ele tivesse sido excluído da situação de homem provedor, apesar da família dele sempre dar um dinheiro, uma mesada muito gorda, para que ele mantesse a gente independente dos erros e das coisas que ele não conseguia fazer na empresa. As coisas começaram a mudar rapidamente, eu não entendia por quê. Porque para mim tava tudo tranquilo. Ele começou a mostrar que tinha mais interesse por mim, que queria ser aquele casal de dorama apaixonado, isso bem depois de casar, coisa que é muito difícil de acontecer na Coreia, porque eles sempre fazem isso no início e depois tudo muda. Enfim, eu tava sentindo que eu ia ter os dois lados, sabe? O material e o emocional, pelo menos um pouquinho equilibrado. E eu gostei daquele mês que ele cuidou de mim, independente de ser um fanfarrão para a parte do trabalho, que eu dava muito bem. Então, um equilibrava o outro. Só que, depois de 2 meses nesse love bombing todo, ele começou, assim, a sair à noite. Sem mim. Dizia que era para negócios, mas eu sabia de todos os negócios da família. Não era. Não tinha reunião. Era reunião com o pai, com a mãe, sendo que eu com certeza participaria, já que eu ajudava muito na empresa. Não tinha muito sentido as coisas que ele falava e eu entendia que era desculpa. E um dia a coisa ficou pior quando eu acho que ele não fez questão de me esconder. E ele percebeu que isso
me desequilibraria na parte que a família dele valorizava muito, que era eu com os negócios. Então, ele simplesmente começou a sorrir dentro do banheiro, ficou horas dentro do banheiro, e isso aumentava, e ele falava em coreano com umas gírias e de uma forma muito rápida, talvez para que eu não entendesse. E isso foi me trazendo curiosidade, porque cada vez mais ele ficava tempo no banheiro, e eu entendia que ele estava falando com alguém, mas não sabia com quem era. E até que um dia ele deixou a porta aberta, e aí era para eu olhar, sabe? Porque ele deixou a fresta ali pra eu observar mesmo toda a questão. E eu não ter que empurrar e o barulho e ele ter que parar. E ali eu vi que ele tava falando com alguém no chuveiro, no celular. E que ele não tava só falando. Ele tava se mostrando, né? E eu fiquei em silêncio porque eu não entendi muito bem, também não queria acreditar no que era. Mas isso foi aumentando a ponto dele começar a bater um hashi no chuveiro e mostrar na chamada de vídeo, né? E depois do hashi ele fez pior. Ele abaixou como se fosse ficar na posição, né, de 4 apoios e também mostrando, vocês já sabem o que no celular para essa pessoa. Tudo isso ele fazia com a porta entreaberta porque ele queria que eu visse, ele queria que me machucasse, ele queria que, sabe, eu não sabia disso, mas eu entendo agora que foi assim, para me desequilibrar profissionalmente, porque eu tinha ficado muito feliz e muito mais forte quando ele estava do meu lado, cuidando de mim. A gente era uma dupla perfeita, um completava o outro no que o outro precisava. E eu fui ficando muito triste com tudo aquilo e resolvi então sentar e falar com ele que eu estava vendo e se tinha alguma coisa que eu podia resolver. Primeiro porque eu não queria me separar, eu tinha medo do que a família dele poderia fazer comigo caso eu quisesse me separar. E caso eu me separasse, eu entenderia que tudo aquilo que eu ajudei a família dele construir, eu não ia conseguir no divórcio. Ah, não adianta vocês falarem que tem leis, blá, 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 a mulher aqui não é valorizada. E se é uma família importante, a mulher aqui não vai ter vez. Tem meninas que já sofreram situações com vários homens, e esses homens, se são presos, são levados a, sei lá, a 1 ano de prisão, porque vai queimar a imagem do coitado, né? Eles ainda têm uma parte que vê dessa forma, não estou falando da Coreia inteira. A última coisa que eu pensava era separar. E eu queria ser aceita por ele. Aceita como mulher, desejada. Essa parte começou a explodir em mim, era necessário. Então, eu resolvi conversar com ele. Entender o que estava acontecendo. O que eu não sabia é que, na verdade, ele gostava mesmo de homem, não tinha como gostar de mulher, coisa que ele falava que tinha. E ele estava com um amigo, né, curtindo isso, não só no banheiro, mas também nas saídas, que ele curtia por aí. E conversando com ele, ele disse que se eu liberasse, então, para ele a porta dos fundos, estava tudo bem. Então eu comecei a liberar a porta dos fundos. Aos poucos voltou o fogo, o amor todo. Mas depois de 3 meses o fogo e o amor todo foi embora de novo e eu fiquei desesperada porque a empresa crescia, eu ganhava mais. Eu queria ter um filho, mas ele não fazia de liberar o que precisava na frente para que eu engravidasse. E a porta dos fundos já não estava mais animando ele, porque, óbvio, ele não gostava de mulher. Ter só isso não seria o suficiente, seria só mais para me enrolar por um tempo e para manter o casamento, no caso dele, sei lá por quê, porque por ele também terminar seria uma ótima, né? E ele sempre falava que eu iria sair de lá sem nada. E eu acreditava e tinha muito medo de voltar para aquela vida precária que eu tinha antes. Isso me segurava demais, eu não queria dividir a ação que fosse, dinheiro que fosse, eu queria ganhar tudo que eu tinha batalhado ali naquele lugar. Eu não gostava de perder um centavo. E eu sabia que eu iria perder caso houvesse essa separação. E não só por isso, porque eu realmente queria ser a mulher que ele amava, que ele desejava, fosse ter filhos. E para mim era perder, era como se eu entrasse num abismo se isso não acontecesse. Então ele começou a pôr defeitos de que a porta dos fundos estava muito alargada, estava desbeiçada, tinha pele para fora, começou a falar coisas horríveis quando a gente tinha a relação. Não tinha como, gente, porque o hashi dele era fino, era pequeno, não tinha como. Sendo bem sincera, eu nem sentia tanto. Mesmo que fosse pela porta dos fundos. Eu criava uma ilusão na minha cabeça de que isso era bom, de que ele era o homem da minha vida, que eu queria que ele, né, me idolatrasse. E aí, então, ele sugeriu uma cirurgia, coisa que é bem oculta na Coreia, né? A Coreia, pelo menos, assim, numa região de capital, ali você vai
Você vai encontrar mais de 500 clínicas de estéticas, não só sobre isso, mas sobre outras coisas. E existe uma coisa de, é aquele médico, é estrela, então ele sabe resolver a situação. E ele me veio com esse papo de que não estava sentindo mais nada ali, que eu tinha que estreitar, que eu diminuir com essa cirurgia aí. E aos poucos ele foi me direcionando, sabe? Esteticamente você precisa arrumar isso, depois disso vai ficar tudo bem. E eu fui acreditando, tinha muito dinheiro. O que vocês não sabem é que mesmo com esse tanto de dinheiro, esse homem fez questão de acabar comigo nessa cirurgia, porque existia uma coisa de médico fantasma, chamado na Coreia do Sul, que são clínicas populares, o nome, o médico é estrela, famoso, e para ganhar muito dinheiro, esse médico fecha várias cirurgias, mas no dia da cirurgia não é ele que faz todas, ele contrata não, às vezes chama um enfermeiro, tem dentista fazendo a cirurgia no rosto, essas coisas todas, sem diploma nem nada. Então, acontecem, né, das pessoas desviverem por causa disso, ou de ficarem deformadas, ou de ter algum problema. São feitas no porão, no escuro, num lugar que não tem nada a ver, porque eles querem saber do lucro. Esses lugares costumam não ter câmeras, porque para as pessoas não verem, não terem prova, né, de que outro médico foi lá e assinou o prontuário, para as pessoas não verem, não terem prova, né, de que outro médico foi lá e assinou o prontuário, tem toda uma loucura aí. E o que ele fez foi fechar com esse médico estrela, já sabendo que não era esse médico estrela que iria fazer, né, que iria ser qualquer um que cuidaria de mim. E vocês já podem imaginar que essa cirurgia não teve sucesso. Foi uma cirurgia que piorou, não tinha nenhuma situação para piorar. Ele dizia que tinha uma pelinha e que aí estava desgarçado, desbeiçado por isso, que teria que diminuir, porque ele sentiria mais prazer se diminuísse ali a porta dos fundos. E aí eu não sei muito bem o erro, mas o que aconteceu foi que através de uma inflamação, houve um estreitamento, né, daquele lugar, de um jeito de que eu não conseguia fazer o número 2. Não saía. Estreitou de uma forma como se tivesse me tapado com uma rolha e não saísse mais nada. No começo ele falava que estava tudo certo, que precisava de uns dias, que ele confiava no médico, sendo que nem foi o médico que tinha feito, era outra pessoa que tinha feito. E eu sofrendo porque não tinha como, né? Eu tinha que colocar as minhas necessidades para fora depois de dias. E ele dando opção de, sei lá, de tentar por algum outro lugar, fazer, de retirar o número 2, coisa bem absurda mesmo. E eu aceitando tudo porque eu não queria a separação, porque eu não queria perder o meu dinheiro. Eu sei que isso chegou em um limite que eu tive que contar para alguém da família dele o que estava acontecendo para que me ajudasse, porque senão eu não sei o que seria. Eu não sei aonde que poderia dar essa situação de eu não conseguir fazer o número 2, de sentir que realmente estava tudo fechado, né? Eu tive que sim fazer uma recuperação e refazer tudo com pessoas de nome, e aí que veio a explicação de que isso só é feito em casos que se tem um problema físico, isso não é feito para direcionamento estético. Algumas pessoas fazem, mas nesse caso, além de eu estar fazendo algo errado, eu fiz com a pessoa que não sabia fazer, e ele sabia de tudo isso, tá? Então ele começou a colocar como defeito de que ele não me queria mais por causa disso, sendo que foi ele que teve a ideia de fazer isso. E essa coisa de eu me recuperar, ter que fazer agora sim uma cirurgia séria para resolver, ele foi se afastando cada vez mais. E eu entendi que o que eu fiz para ter medo, por medo de se separar, levou a ele a se separar. Talvez ele já tenha pensado em fazer para colocar um defeito maior e usar isso como culpa para se separar de mim. E eu caí na armadilha feito um patinho. Precisava disso. Parecia que ele queria se vingar. Uma mulher próspera, inteligente, prosperando dentro da sua própria família. Um homem aceitar isso? Um homem machista? O que ele pudesse fazer para acabar comigo, fosse fisicamente ou psicologicamente, ele iria fazer. Ainda mais que ele gostava de homens. E foi isso que ele conseguiu. E vocês vão me perguntar, depois disso você correu atrás, denunciou, se separou, montou seu próprio negócio? Não. Depois disso nós nos separamos fisicamente dentro do casamento. Mas o casamento
continua. Eu não posso casar com outra pessoa. Eu tenho me recuperado bem devagar dessa situação que eu procurei. Eu continuo trabalhando nos negócios da família. Para a família, eles acham que nós estamos juntos. E sim, quando tem evento ou alguma coisa, nós vamos e fingimos ser um casal. No começo, eu tive que ver ele como homens dentro da minha própria casa. Agora, ele já fica mais em um outro lugar, onde ele diz para a família que está tentando pesquisar sobre negócios, que ele me ajuda por trás, que ele quer separar algumas outras empresas, quer criar outras empresas dentro daquilo que a família faz, e ele precisa ficar nessa região. Várias desculpas, mas a gente sabe que é, na verdade, para viver com vários homens, porque ele também não quer um homem só para a vida dele, ele quer passar o rodo, né? Então, a gente tem essa vida. Eu não perdoei ele, mas também não busquei me separar, porque eu tenho muito medo de perder tudo aquilo que eu conquistei. Muitas pessoas falam, começa do zero, você é guerreira, ou pega a quantidade de dinheiro que você vai receber e faz algo seu. Vocês não têm noção do que eu construí aqui dentro, e eu não quero me desfazer disso. E sim, viverei um casamento de fachada até onde eu achar que é necessário para eu ter a minha vida, o meu lucro e o meu dinheiro que eu já conquistei dentro de tudo isso. Quem esperava por esse final, hein, gente? Ela falou bem resumidamente dessa cirurgia, né? A gente sabe que a Coreia do Sul é um lugar onde a estética é pregada 100% como a primeira coisa mais importante da face da Terra. E lá se tem cirurgias de tudo que vocês possam imaginar. E aí eu acho que a camada mais pesada disso tudo, como nós temos medo de coisas que já nos traumatizaram, que já vivemos. E como isso pode influenciar as nossas escolhas no futuro. Veja essa mana, ela sofreu com essa questão de não ter uma vida financeira boa. E esse medo, ele envolve tanto ela a ponto dela aceitar essa situação por causa de dinheiro. Eu, às vezes, quando dá alguma coisa errada no meu trabalho, eu não tô conseguindo ser aprovada pra nada, ou o canal aqui diminui os views, me dá um medo assim, meu Deus, de voltar pra uma condição que eu já tive um dia, no início, quando os meus pais estavam lá ralando, e que eu sou muito grata de minha mãe ter ajudado meu pai, e eles terem crescido, e eu também, agora ajudando eles, né, crescer financeiramente, mas me veio esse medinho. Mas não a ponto de aceitar uma situação dessa, né? Ela falou bem por cima da cirurgia, mas a gente sabe que foi uma coisa pesada, imagina, né? As portas do fundo, você fazer uma cirurgia lá desnecessária e acabar desequilibrando tudo e fechando canais. É como ela não deve ter ficado na cama, que não pode deitar, tem que ficar de barriga para baixo, não consegue sentar, não consegue fazer as necessidades, tomar banho. Imagina como foi tudo isso com esse homem que não ajudava ela, né? Ele largava ela para ficar com outros, então ele não tava nem aí pro resultado. Então eu imagino que essa moça deve ter passado, que ela não detalhou aqui pra gente. Mas fica aí o alerta, um alerta muito importante também são sobre os médicos fantasmas que existem na Coreia do Sul. É muito importante se você for fazer uma cirurgia lá, porque às vezes ela, né, você dormindo, você não vai saber se ela realmente está sendo feita pelo médico que sabe lá, que tem o diploma, ou por alguém, enfermeiro, alguém que estiver ali perto, que ele contratou, porque ele tem um número absurdo de mulheres para operar naquele dia. Então deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal. Eu só não percebi que a máquina de raio-x era de uma... Não liguem não se eu começar a chorar assim, ó, porque é de emoção, viu? Um vídeo no meu celular. Pera aí, no celular dele. Aí vocês lembram que... Meu Deus do céu. É assim, assim, assim. Tô gravando! Meu amor, eu te amo pra caralho. Ih, não deu tempo, eu não sabia. Sério, era pra eu ter começado a gravar 10 horas da manhã e já ter te mandado agora. Nem sei se vai dar tempo. O que eu tava falando? Corta essa parte, amor. Porque ele falava, porque lá em Moçambique é assim, assim, assim. Não aguento mais.